Pessoal do primeiro ano, tudo bem? Espero que estejam todos em paz, com saúde, ansiosos para retornar para as nossas aulas presenciais. Nós também estamos morrendo de saudade, podem ter certeza disso. Férias é uma coisa e ficar de castigo é outra, né? Então, olha só, nosso material na nossa frente A foi dividido em duas etapas: cinemática escalar, velocidade, distância, tempo, e também a cinemática vetorial. O que são grandezas escalares? São aquelas grandezas físicas que a representação numérica por si só já te dá toda a informação sobre aquilo que se pretende estudar. Por exemplo, em João Pinheiro hoje está marcando 29 graus. Sabemos que a sensação térmica para esse ambiente é de moderado, não está quente, mas também não está frio. Então a gente só pelo valor numérico sabe o que é isso. Quando nós subimos numa balança, por outro lado, ela registra o que? O nosso peso? Não. Registra a nossa massa. E a nossa massa aparece diante dos nossos olhos, 80 quilos, 60 quilos. O valor numérico já te dá a ideia de que a pessoa é muito avantajada ou nem tanto. Só pelo valor numérico te dá esta informação e fica claro aquilo que se pretende analisar. Por outro lado, quando eu viro para você e falo, um automóvel está a 100 km por hora. Pode ser que ele esteja a 100 por hora num plano reto, pode ser que ele esteja a 100 por hora numa subida, pode ser que no plano reto ele esteja indo para a direita ou para a esquerda, assim como no plano inclinado ele pode estar subindo, como ele pode estar descendo. Então, uma grandeza vetorial é quando você, apenas com o valor numérico, não consegue transmitir toda a informação que o objeto precisa receber para ficar claro aquilo que se pretende. Eu viro para você e falo, numa estrada horizontal, nós temos um automóvel desenvolvendo uma velocidade aqui representada como sendo de 40 km por hora. Quais são as características eu consigo extrair de informações desse objeto? Olha só, qual seria o módulo desse vetor? O que é módulo? É a representação numérica de quanto o nosso vetor vale. Ele vale quanto? 40. Além de representar numericamente a intensidade do movimento que fazemos, podemos determinar também sua direção. A direção do nosso objeto está no plano horizontal. E no plano horizontal eu posso estar movimentando para a direita ou para a esquerda. Isso chama-se sentido. Então, ao longo do plano horizontal, ou seja, na direção horizontal, qual é o sentido de minha trajetória? Eu estou indo da esquerda para a direita. Então, quer dizer que quando eu falo de grandeza vetorial, é aquela grandeza física que vai me dar como informações representação numérica, direção horizontal, vertical, sentido da trajetória. Então, na direção horizontal, eu poderia ir para a direita, como eu poderia ir para a esquerda. Na direção vertical, eu poderia estar subindo, como eu poderia estar descendo. Isso chama-se vetor, quando uma grandeza física consegue determinar vários componentes para o nosso sistema. Olha só, vetor posição e vetor deslocamento. O que significa a posição? É o lugar que você está, é onde você se encontra. Aí, isso seria para nós o nosso quê? O nosso referencial. É o vetor de origem. Coincide com a origem do sistema, ele coincide com o nosso referencial, nosso ponto de observação. E aí, quando eu falo em deslocamento, significa a medida em linha reta, que separa o ponto de partida com o ponto de chegada. Eu saio aqui de um ponto A e faço toda essa trajetória, percorro essa distância e chego aqui no ponto B. O que é o vetor deslocamento? É a medida que efetivamente ao longo da trajetória eu percorri para chegar no ponto B? Não. Vetor deslocamento é a medida em linha reta que separa os pontos de partida
e de chegada. Quando nós falamos de grandezas vetoriais, elas sempre são medidas em linha reta. É a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Quando nós falamos em distância, aí sim, quanto eu efetivamente andei até chegar no meu destino. Isso é distância, isso é escalar. Agora, quando eu falo deslocamento, geograficamente, eu estava nesse ponto e agora eu estou nesse outro ponto. Quantos metros separa o início da minha trajetória com o término dela? Sempre em linha reta. Observe para vocês verem na figura de uma partida de futebol. Eu tenho aqui esse ponto, aqui o vetor que representa a distância entre estes dois atletas, e aqui eu tenho um outro vetor que representa a distância entre esses dois outros atletas. Então, essas setinhas indicam qual é o deslocamento que eu preciso realizar para sair desse ponto aqui e chegar aqui, assim como desse ponto até esse outro. Então, essas retas representadas, está vendo, por R1 e R2, tem uma setinha em cima delas, que indica para você que isso aí trata-se de uma grandeza vetorial, em que todas as coordenadas precisam ser traçadas para que se tenha a ideia da informação que se pretende apresentar para um leitor. Então, esse vetor tem tamanho, ou seja, módulo, esse vetor tem direção e esse vetor tem sentido, de A para B. Então, ao longo do plano, que essa trajetória poderia ser chamada de horizontal, o sentido do deslocamento dele seria de A para B. Se a setinha tivesse invertida, a direção continuava a mesma e o sentido da trajetória passava a ser o oposto do que foi na primeira figura. Um outro modelo, um outro exemplo, olha para você ver aqui, ó. Eu tenho entre o guarda e a cerca, chamada de guarda-reio, uma distância R. E entre essa cerca e um carro, uma passarela que está passando aqui, eu tenho outra distância. Se eu perguntasse para você qual é o deslocamento que esse guarda precisa realizar para chegar até esse ponto aqui, eu não viria aqui nessa trajetória, depois caminharia tudo isso. Eu viria numa diagonal entre o plano vertical e horizontal. Quando nós fazemos isso, olha só para você ver. Aqui tem uma distância e aqui tem outra distância. Então, em condições normais, eu andava X metros, mais X metros e chegava no meu destino. Mas se eu pegar e falar para você, eu não quero a distância que você vai andar, eu não quero a trajetória que você precisa descrever para chegar no seu objeto. Eu quero saber qual é o menor ponto que separa você do seu objeto de análise, que no caso seria isso aqui. Eu chamo essa medida desse ponto até aqui de vetor deslocamento, que é a distância em linha reta que separa o referencial do seu ponto destino, do seu ponto final. Nós vamos ver daqui a pouco quais equações a gente vai estar usando para lidar com isso, tá vendo? Então aqui você tem posição inicial do móvel em relação ao referencial. Você tem aqui, seria, olha só para você ver, vetor deslocamento escalar. São a mesma coisa? Quer dizer o mesmo? Eu tenho ΔR e ΔS. ΔS quer dizer a medida que separa o ponto de partida e o ponto de chegada? Não. ΔS quer dizer posição final menos posição inicial. Posição final menos posição inicial mostra para você o tamanho do deslocamento, da trajetória que você precisou descrever para ir até o seu destino. Já o seu vetor de deslocamento ΔR, aí sim, é a resultante das coordenadas que em linha reta vai mostrar para você qual é a medida que separa o início de sua trajetória e o término dela, ok? Movimento circular, por enquanto, não, deixa para a próxima atividade nossa, que não faz parte do nosso contexto ainda. Nossa velocidade vetorial. Olha só, lembre que quando nós trabalhávamos velocidade, nós usávamos a ideia de Deus ver tudo. E vai continuar sendo. Só que esse D chama-se, para nós aqui, distância.
que é o caminho que efetivamente eu precisei realizar para ir do início de minha trajetória até o término dela. Já na nossa velocidade vetorial, esse D não é distância. Esse D corresponde ao que nós chamamos de deslocamento, que é a medida em linha reta entre os pontos de partida e o ponto de chegada. Pega-se a estrutura geográfica, então, observe onde você está, analise onde você quer chegar e trace uma linha reta. Essa medida que separar o início da trajetória do término dela, nós chamamos de deslocamento. E isso é o que nós usaremos para determinar essa velocidade com essa setinha em cima, que quer dizer velocidade vetorial, em que determinar o seu valor numérico não é o suficiente. Eu preciso também traçar sua direção e o sentido da trajetória que o seu objeto está descrevendo ao longo do caminho que ele está realizando. Pessoal, movimento circular, vocês notem que eu estou pulando ele aqui porque nós não vamos trabalhar ainda com movimento circular. Aí olha só algumas informações pertinentes para nós aqui. Tá vendo? Só um minutinho que nós faremos ele agora. Imagine que você tivesse aqui uma caixa e você tivesse uma força chamada F1 de 15 newtons e uma força chamada F2 de 10 newtons. Ambas as duas forças estão puxando o seu objeto para o mesmo lado. Ou seja, ambas as forças têm direção horizontal e o sentido de suas trajetórias é da esquerda para a direita. Logo, isso significa que o vetor força resultante seria a soma das duas forças, pois estão juntos com o intuito de realizar uma coisa só, que é arrastar o nosso objeto da esquerda para a direita. Por outro lado, se eu tivesse aqui o meu vetor F1 de 15 newtons puxando para a direita e o meu vetor de 10 newtons, o meu F2, puxando ele para a esquerda, isso funcionaria como se fosse um cabo de guerra. Você vai para o lado em que a força for maior. E aí você iria falar para mim que o seu vetor resultante, nesta circunstância, seria o resultado de 15 menos 10. Apenas 5 newtons. Até aí, sem problema. E se eu tivesse um objeto me puxando verticalmente para cima e horizontalmente para a direita? Vamos manter os mesmos valores, 15 e 10 newtons, como nós temos. O que vai acontecer, pessoal? Olha só, eu tenho 15 newtons me puxando e 10 newtons me puxando. 15 newtons e 10 newtons. Então eu tenho uma trajetória, tanto na vertical quanto na horizontal. E aí, olha só onde que eu vou chegar. É como se eu estivesse tentando atravessar um rio de uma margem para outra, mas onde existe correnteza. Eu não consigo em linha reta chegar onde eu desejo, porque eu vou nadar na direção das margens e a correnteza vai me puxando nessa outra direção. Eu consigo chegar do outro lado? Sim, jamais em linha reta. Eu consigo chegar, mas com essa trajetória aqui descrita. Quando isso acontecer, quando as duas forças forem perpendiculares, você determina esse FR, chamado de força resultante, ou seja, vetor resultante, usando o teorema de Pitágoras. Então, a resultante aqui seria o quadrado dos nossos vetores, que iriam determinar esta diagonal também chamada de hipotenusa. Então, seria 15 ao quadrado e seria também 10 ao quadrado. Eu teria 225 mais 100, ou seja, eu teria uma raiz de 325. E aí é só você finalizar tirando sua raiz quadrada. Então o que acontece? Quando eu tiver dois vetores com mesma direção horizontal, mesmo sentido da esquerda para a direita, o resultante deles é a soma dos dois. Por outro lado, quando eu tiver dois vetores na direção horizontal, um puxando para a direita e outro para a esquerda, a resultante
é a diferença entre os dois. Agora, se eu tiver uma coordenada vertical e uma horizontal, o vetor resultante é uma diagonal, fruto da interação dos dois vetores. Nós chamamos isso de quê? De hipotenusa. Olha, muito simples. Soma, subtrai ou faz teorema de Pitágoras. Mas na prática, será que isso vai vir tão simples assim para nós? Será que vai aparecer desta forma aqui? Olha só o que é muito comum e que a gente tem muitas dúvidas para fazer. Imagine o nosso exemplo de número 1 aqui. Ó. Nós tivéssemos aqui o seguinte. Imagine você dentro de um barco e você estivesse num rio. E você estivesse descendo esse rio. Então, se você está descendo o rio, significa que o seu barco tem mesma direção e sentido da sua correnteza. Se o seu barco tem mesma direção e sentido da correnteza, e nós temos como resultado uma velocidade de 60 km por hora, eu tenho vetores com mesma direção e sentido. Mas se eu pegasse esse mesmo barco e ele agora estivesse subindo esse mesmo rio, eu agora estaria com sentido oposto à correnteza. E a resultante de minha velocidade em relação às margens foi apenas agora 50 km por hora. Então, quando você estava rio abaixo, sua velocidade em relação às margens era 60, e você rio acima, essa velocidade em relação às margens foi apenas 50. Como é que a gente vai proceder para resolver isso? Olha só. Quando eu tenho dois vetores, barco e correnteza, apontando para o mesmo lado, ou seja, mesma direção e mesmo sentido, a soma dos dois, que é o vetor resultante, chegou a quanto? A 60. Quando eu tenho esse mesmo barco, essa mesma correnteza, mas agora eu estou rio acima, eu estou em sentido oposto. A resultante de minha velocidade agora é a diferença entre as duas. E isso foi quanto? Foi 50. Então observe que quando eu estava rio abaixo, eu tinha vetores com mesma direção e sentido, a soma dos dois foi 60. Quando eu tenho os mesmos dois vetores, só que agora rio acima, a diferença entre os dois vetores me deu 50. Vamos juntar isso aqui num sistema só? Velocidade do barco mais velocidade do barco seria 2VB. Velocidade do barco, da correnteza e da correnteza, um positivo e outro negativo, zero, porque esse com esse corta. E 60 mais 50 seria quanto para nós? 110. Então você tem aqui que a sua velocidade do barco seria de 110 sobre 2 igual a quanto? 55 km por hora. Aí olha só uma coisa. O barco mais a correnteza juntos conseguem desenvolver uma velocidade de 60 km por hora. Se o barco sozinho tem 55 km por hora de velocidade, isso significa que a sua correnteza tem como velocidade quanto? 5. Porque 5 mais 55 de fato é quanto? 60. Então, pessoal, embora os sistemas sejam muito simples, tenham cuidado de observar que durante as suas questões apresentará para vocês situações em que você tendo vetores com sentidos iguais, soma-se os dois, e vetores com sentidos opostos, tira-se a diferença entre eles. Quando for assim duas situações, faça a leitura da primeira, da segunda situação e junte as duas. A junção das duas permitirá que você consiga neutralizar a correnteza, identificando assim só a velocidade do barco. E aí você retorna. Se barco e correnteza juntos eram 60 e o barco sozinho foi 55, isso quer dizer que a correnteza representa os outros 5. Olha, espero que tenha sido bem claro. Agora nós vamos testar nossos conhecimentos em nossas atividades e numa próxima oportunidade será esclarecida todas as dúvidas e as questões serão apresentadas suas resoluções. Um abraço e até a próxima. Valeu!